interessante, para aqueles que de repente conseguiram acompanhar, já ir, memorizando o fato, que ali é um fato que ocorreu entre pessoas de Deus, assim como há fatos das nossas vidas no dia a dia que ocorrem, nas nossas vidas, que somos pessoas de Deus, coisas boas e coisas também muitas vezes que não são tão boas, e é o que acontece aqui. Só trazendo assim um resumo daquilo que nós lemos, nós vemos aqui nesse fato lido, narrado pela nossa irmã Ana Cláudia, onde dois reis das tribos de Israel, porque dois reis, se tem um reino só, teria que ser um reino só. É que durante a história aconteceu o fato das tribos, as 12 tribos de Israel, que formavam um único reino até então, se dividirem devido às circunstâncias políticas, principalmente por atitudes irresponsáveis do rei Roboão, filho de Salomão, que causou esse dano, mas que estava dentro dos propósitos de Deus. Aí que está, e as escrituras garantem que estava dentro dos propósitos de Deus. Então, mesmo quando o homem erra, as coisas só dão errado se Deus também permitir, Então Deus aproveita os nossos erros para alcançar outros objetivos nas nossas vidas. Amém? E aconteceu, e as tribos ficaram divididas em dois reinos: reino do norte, reino do sul, Reino do sul, a tribo de Judá e mais alguns outros de algumas tribos, e que formavam o reino do sul e tinha como capital Jerusalém. E o reino do norte, que continuou se chamando reino de Israel, e que tinha por capital Samaria. Então, os dois reis nesse momento se encontram, eles tinham uma amizade, uma boa relação. Nem todos os reis dessas tribos se davam tão bem, alguns criavam assim uma certa inimizade, apesar de serem irmãos, estavam divididos, mas eram como irmãos, porque tinham a mesma origem, Mas, nesse caso, os dois se davam bem, havia até um parentesco entre eles, parece que uma parente do rei da tribo de Judá, casou-se com um parente do rei da tribo de Israel. Então, aqui eles se encontram, é feito um grandioso banquete em Samaria, porque o encontro foi em Samaria, foi lá no reino de Israel. E nesse banquete, onde eles estavam ali, bem na praça da cidade, bem na entrada da cidade, cada rei sentado no seu trono, como que um trono, porque eles eram respeitados, honrados dessa forma, com as suas vestiduras reais, que era, acho, costume deles estarem ali, e conversando perante o povo, perante principalmente os profetas que tinham esse ofício dentro do reino, de estarem trazendo as mensagens do Senhor, as revelações das coisas ocultas, que teriam que ser sabidas a partir de Deus. E naquele diálogo, naquela conversa, o rei Acabe, ele propõe a Jeosafá, o rei de Judá, que possam acompanhar ele numa batalha que ele teria que fazer, pois ele queria tomar de volta uma região que é de Ramote-Gileade, que estava sob o controle dos sírios, Então ele propõe a Josafá que o ajude com o seu exército de Judá para que enfrente essa batalha e possa tomar de volta aquela terra de Ramote-Gileade. E Josafá, entendendo que era um propósito justo e sendo amigos, em todo sentido político, de questão de etnia, por serem do mesmo povo, da mesma origem, então ele imediatamente se propõe a ajudá-lo. Não, sim, com certeza. Onde você for, vou com você, nós estamos aqui juntos nesse propósito. E logo em seguida a essa concordância, o rei Josafá
fala para ele, olha, vamos consultar os profetas para ver o que os profetas dizem. Era costume deles, né, antes de enfrentarem uma situação qualquer, consultar os profetas de Deus para ver qual direção que Deus dava. Será que Deus provava que eles deviam fazer aquela batalha, encarar aquilo naquele momento, né? Então foi consultado os profetas que estavam ali de frente deles. E o rei Acabe tinha 400 profetas que sempre estavam a seu serviço para a qualquer momento ele fazer a consulta e esses profetas responderem aquilo que ele precisava. E os 400 profetas imediatamente profetizaram que aquela empreitada seria bem sucedida, que ia dar tudo certo, que eles iam vencer, os sírios iam tomar a Ramot de Gileade, tudo ia dar certo. E assim foi. Mas Josafá, não sei se ele sabia alguma coisa, ele se incomodou e falou, não tem mais algum profeta aqui para ser consultado também? Bom, já tinha sido 400, né? Já mais um ainda. Aí, então a gente não sabe aí que fora dessa conversa havia alguma questão que já de conhecimento de Josafá. Aí o rei Acabe fala, olha, eu tenho um profeta aí, mas esse aí é problema, ele só profetiza contra mim, tudo que ele fala é contra mim. Então tanto é verdade que ele está preso lá no calabouço. E assim Josafá, não, mas era bom consultá-lo, né? Se ele é um profeta, o que nós vamos desconsiderar a sua posição? E assim, acredito eu que meio contra gosto, o rei Acabe pede para que tragam o profeta Micaías, para que ele pudesse também fazer a sua opinião vinda do Senhor para aquele propósito que eles tinham de entrar naquela batalha, naquela guerra. A gente percebe aí, já tendo falado dessa parte, que 400 profetas, né, estavam ali e sempre dando apoio, e pelo jeito não era só naquele momento, sempre as profecias deles eram sempre as mesmas. Vai dar certo, você vai ser bem sucedido. Nenhum momento eles diziam o contrário, que é do interesse do rei. Vem o profeta Micaías, colocado diante deles, e é consultado, Micaías, nós estamos com esse propósito assim, assim, assado. O que você diz? Aí Micaías olha, acabado de vir da prisão, sendo tratado da pior forma por aquele rei, já sabe lá de quanto tempo, né? Ele fala assim, olha, pode ir sim que Deus vai dar nas tuas mãos os sírios. Mas a Bíblia não diz, mas pelo que se entende, ele fala com uma certa ironia. Ele expressa essas palavras com ironia. Aí o rei Acabe fala, mas homem, eu não te conjuro que você sempre tem que me falar a verdade. Então o próprio rei Acabe, percebendo a maneira que ele se expressou, falou, não, você tem que falar a verdade, está brincando comigo? E chamou a atenção dele e pediu para que ele falasse a verdade. Porque ele mesmo não confiou naquelas palavras. Porque Micaías foi irônico na resposta. Aí Micaías fala, olha, então rei, deixa eu te falar a verdade então. Olha, eu tive uma visão com isso. Eu vi Israel disperso pelas montanhas, como ovelhas que não têm pastor, abandonadas. E uma voz que dizia, olha, volte para suas casas, porque esse povo não tem Senhor, não tem direção, não tem liderança, não tem um rei. Aí vai o rei Acabe, tá vendo, eu não falei, ele só fala contra mim, olha aí, confirmou e tal. E aí continua Micaías falando, olha, eu tive outra visão junto com essa. E é interessante porque é algo assim que você não vai encontrar, né, em tantas passagens bíblicas, coisas como essa. Olha só, ele tem uma visão no céu, onde Deus estava sentado no trono, e estava lá os seus exércitos de anjos, à direita e à esquerda, e Deus fala assim, quem irá persuadir o rei Acabe lá na terra, para que ele suba até Ramot de Gileade, confronte com os sírios e caia. Então Deus já determinou ali que
ele teria que ser derrotado. Depois nós vamos entender por quê. Amém, gente? Por isso que é importante prestar bem atenção, né, nessa palavra. Essa palavra tem que estar entendendo todos os passos dela para a gente compreender tudo. E aí, um espírito lá no céu, nesse momento, se oferece: Senhor, eu estarei levando, persuadindo ele a isso. E Deus pergunta: mas como que você vai fazer? Não, eu entrarei com mentira na boca dos profetas dele. Eu falarei como um espírito de mentira na boca dos profetas. E aí lá, então pode ir, Deus fala para ele: pode ir que você vai dar tudo certo, eu vou, né, fazer com que você prospere nisso que você vai fazer. E conta isso lá. Aí o rei ficou mais revoltado ainda, né? Ah, tá vendo? Olha aí, até agora olha o que ele me fala. Mas ele estava sendo sincero. E naquele mesmo momento, até mesmo um dos profetas principais lá, eu não lembro o nome aqui, quem foi lido, ele diz: como que o Espírito de Deus primeiro foi até você antes de vir a mim? Ele se achava um profeta, né, importante, que falava e se cumpria. Então ele vai e questiona. Aí Micaías fala: olha, tu verás quando você estiver também correndo, se escondendo em câmaras e câmaras para não ser pego, porque sabia que o reino iria, né, ser desfeito, destruído, e aqueles que estavam com o rei, logicamente, que iam perder seus cargos e muitas coisas iam acontecer. E aí o rei Acabe fala: leva ele de volta, entrega ele nas mãos dos líderes lá, e coloca ele no calabouço e dê pão e água de angústia para ele até que eu volte com a minha vitória. Então Acabe toma frente e traz essas palavras, desconsiderando a palavra do profeta Micaías. E assim, Josafá, vendo tudo isso, não teve reação contra, e acabou também acompanhando Acabe nessa peleja. E eles combinaram uma coisa: olha, Acabe falou: você, Josafá, vai com as suas roupas reais, mas eu não vou com as minhas não, para mim ficar disfarçado. Eu vou com roupas diferentes para que eles não percebam que sou eu. Ele já previa que ele seria o alvo principal nessa guerra, nessa batalha. E assim foi. E quando o exército sírio, muito forte, né, chega e cerca primeiro o exército de Judá, que estava sob o comando de Josafá. E naquele momento ali, Josafá já poderia ser destruído naquele momento. Ele poderia ser morto. Mas o rei da Síria tinha dito, ação de Deus, o rei da Síria tinha dito que era para os chefes dos carros, né, do exército, que eram os líderes, se preocupar apenas com o rei de Israel. Eu não quero que vocês se confrontem com grande, pequeno, não importa. Eu quero que vocês peguem o rei de Israel. Havia uma bronca pessoal dos sírios, do rei sírio, com Acabe. E quando viram Josafá, imaginaram que Josafá poderia ser Acabe, mas Deus teve misericórdia ali, diz a palavra, e fez revelar que não era Acabe, que era realmente Josafá, um outro rei. E conforme a ordem do rei da Síria, que poderia ter sido diferente, o exército sírio não atacou Josafá, preservou Josafá, mesmo Josafá ficando ali praticamente impotente contra eles. E em outra situação estava Acabe no confronto com o exército e sendo descoberto por esses chefes de que ele era o rei de Israel, o rei Acabe. E ali um dos soldados da Síria lançou uma flecha que acabou, mesmo com a couraça dando proteção a ele, mas ela foi diretamente num ponto onde estava vulnerável. E ele foi ferido, ainda tentou resistir por mais tempo, mas quando chegou um certo momento, ele não aguentou e ele veio a falecer. Josafá, por sua vez, tendo passado por todo esse processo, foi para Jerusalém, voltou são e salvo, sem nenhum prejuízo, mas foi
No caminho onde ele estava chegando, ele é repreendido por outro profeta, chamado de vidente, Gel, que fala para ele: o Senhor manda te dizer, Josafá, como que tu vai dar apoio a um homem que aborrece ao Senhor? Como que você pode amar alguém que aborrece ao Senhor? Assim é dito pelo profeta Gel. E assim termina essa nossa história. Foi isso que nós lemos aqui. Amém, gente? Agora, por que Deus tratou esses dois crentes dessa forma e dessa maneira? Por quê? Você quer saber por quê? Porque foi diferente o tratamento de Deus, né? Porque não foi o mesmo. Mas por que Deus tratou dessa forma? Então é bom a gente entender, tá? E assim agiu Acabe. Acabe, lembrando todos nós aqui, que eram como nós, irmãos. Ambos eram crentes, tá? Para a época. Ambos nasceram no berço, né, de fé em Deus. Ainda não havia, Jesus não tinha vindo ainda para nós entrarmos no cristianismo, mas era a fé da época. Os crentes da época eram esses. Era o povo de Israel, eram os crentes da época. Eles representam nós, a igreja do Senhor hoje, né? Nós somos o Israel de Deus, sabia? Quando você ouvir isso, você entende dessa forma. O Israel da época era o povo de Deus. Nós somos o Israel de Deus de hoje, né? Não resumido apenas a um povo comum, mas a todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então nós somos Israel de Deus. E assim ele fez. Às vezes nós temos essa preocupação de orientar os nossos jovens, que nessa questão de casamento, de procurar um companheiro, uma companheira, de preferência uma pessoa lá do mundo, né? É isso? Escolhe lá uma jovem lá num baile, numa balada. É lá que tem as mulheres mais bonitas, melhor, não é isso? Só ir correr lá. Tá certo? Esse é o ensinamento que a igreja dá? Não, diferente. Que a gente busque na casa do Senhor, né? Entre o povo de Deus. Então tá aqui, ó. Esse fez errado. Esse aqui fez totalmente errado. E pagou por isso. Ele ainda querendo, ele era crente. A gente entende que Acabe não deixou de crer naquilo que ele aprendeu desde criança. Não é possível. Mas ele vai, a gente interpreta que em busca de atender às exigências da sua esposa, que ele colocou como prioridade, que colocou na frente de Deus, ele passou a fazer tudo errado, independente daquilo que ele tinha aprendido, a ponto de promover a idolatria, dar espaço para aqueles devotos do rei Baal, do Deus Baal. É uma coisa absurda, né? Acreditar que um crente que conhece a palavra de Deus se deixa levar dessa forma. Eu já vi falar de crente que já foi parar na macumba, sabendo que não é o lugar dele, que lá é o lugar do mal, e foi parar lá. E lá o próprio demônio lá falou: o que você está fazendo aqui? Sai daqui, rapaz, nós não queremos você aqui, você está atrapalhando a gente. Então está aqui a situação de Acabe. Praticamente todos os erros que ele cometeu foi vindo motivados pela necessidade que ele tinha de satisfazer a vontade da sua mulher, a famosa Jezabel, que é símbolo do pecado, da prostituição, do engano. Isso inclusive em Apocalipse é mencionado o nome dela, né? Como péssimo exemplo para a igreja do Senhor. Não a palavra, o nome dela, né? Talvez teve outras Jezabel que foram pessoas do bem. Não é o nome, mas sim o que ela representava. E ele perseguiu os profetas de Deus, porque eles tinham que estabelecer os profetas de Baal ali no reino, fazendo a vontade dela. Ele se interessou por um terreno lá de um dos que viviam lá, Nabote, que tinha uma vinha bonita, ele achou interessante, quis comprar.
Foi lá, Nabote, me vende aí sua terra que eu quero. Aí Nabote, não, isso aqui é herança familiar, eu não me preocupo com o valor, eu não posso vender, eu tenho que manter. E ele saiu triste, chateado, mas não com intenção de fazer nada. Mas quando ele foi falar com a mulher, não, peraí, você é rei, rapaz. Ele não pode te negar nada. Vamos fazer uma acusação falsa contra ele, que aí ele terá que pagar de alguma maneira, e aí você toma a terra para você. E foi o que foi feito. E esse homem teve que ser executado porque ele foi acusado de coisas, não fala aqui, que levariam por condenação à morte. E uma vez morto, ele como rei, ele tomou a terra para ele. Um assassino. Assim era a vida desse homem. Foi o pior rei de Israel. O pior rei que Israel teve. Mas não esquece, era crente, viu? Não estamos falando de pessoas pagãs. Era crente. E crente do berço. A ponto de ser chamado para ser rei. Olha onde pode chegar a situação de alguém que se desvia dos caminhos do Senhor. Olha que ponto pode chegar um crente fervoroso, espiritual, dedicado, mas que se desvia, onde ele pode chegar. Nós temos vários casos, infelizmente, gente. Poucos, mas tem, de crentes que cantavam, louvavam o Senhor, tinham direção de grupos, departamentos, e que hoje são assassinos, que hoje estão lá na prisão, trancado atrás das grades. Vai ver lá, tem com história, é uma quantidade absurda. Se você não sabe, procura ver as estatísticas. É uma quantidade absurda de pessoas que eram crentes, que nasceram na igreja, de filhos de crentes que estão lá presos porque cometeram crimes. Ah não, isso só é com eles. Nós aqui jamais vai acontecer isso. Eu posso brincar com Deus, eu posso fazer do meu jeito, servir a Deus da minha forma, conforme a minha vontade. Jamais vai acontecer comigo. Tô certo? É isso, né? Amém, gente? Porque eu acho que eu estou até sendo, como é que diz assim, incoerente de estar falando isso para vocês aqui, pregando essa palavra não tem nada a ver com vocês. Isso jamais vai acontecer com nenhum de nós aqui, não é isso? Certo? Peraí, vocês não respondem? O que foi? Não, fala, é isso mesmo? Não vai acontecer com ninguém aqui. Está todo mundo garantido. Pode dar uma desviadinha, pode falhar, pode deixar de vir para a igreja, pode, cometer os seus erros, ocultar os seus pecados, suas falhas e continuar servindo a Deus, que Deus perdoou, acabou, não precisa falar nada. Está tudo certo. Mesmo assim, Deus não vai permitir que ninguém chegue nesse ponto. Aqui todos nós estamos protegidos disso, correto? Então agora já começou a ouvir o que eu queria ouvir. Não, de jeito nenhum, desculpa. Seria até bom, né? Seria bom para nós sabermos que estamos protegidos, independente das nossas atitudes. Não. Até porque se fosse assim, por que Acabe também não teria esse privilégio? Por que ele não teve? Porque Deus não é assim. Deus não se deixa escarnecer. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Amém, gente? Deus cuida do pecador? Cuida, mas do pecador arrependido. Agora só pecador, como é que Deus vai cuidar do pecador que continua pecando? Assumido ao pecado. Deus cuida? Deus cuidou de Acabe? Não, mas essa palavra não é para nós. Eu vou fazer igual o Antônio Carlos ontem aqui. O Antônio Carlos ontem pegou firme, hein? Pegou firme. Ainda bem que vocês estavam lá para baixo, viu? Vocês queriam subir, né? Olha, vocês não escaparam de uma... Foi fácil não. Nós homens aqui, não é isso, Samuel? Não falou duro, falou, o Paulo está lá. Nós saímos tudo refletindo aí. Falei, meu Deus, né? Então, é o ensinamento que fica para nós, gente.
Ou a palavra de Deus tem parte que não interessa para nós? Ah, naquele tempo, aquilo lá é tudo diferente. Hoje não serve para nós, não. É isso? Toda ela serve para nós. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda. Ah, Caim matou Abel, o que tem a ver comigo? Tem a ver. Você vai tirar ensinamentos para a sua vida. O dilúvio, você vai tirar ensinamentos para a sua vida. O sacrifício dos animais feito pelas tribos de Israel vai fazer diferença para a sua vida. Ó, 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, aqui está o exemplo. Espera, estou ouvindo bem? Uma parte da Escritura, toda a Escritura divinamente inspirada. Qual é a Escritura divinamente inspirada? Os livros do Luiz Camões, não sei se é Luiz Camões, o escritor lá. Ó. É esse a Escritura? A Bíblia, a Palavra de Deus. Ó. Ela é a única divinamente inspirada por Deus. Divinamente, ou seja, inspirada por Deus. É a única que existe. É o único livro inspirado por Deus, as Escrituras, a Bíblia. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aplauda o Senhor! Essa é a palavra que nós temos recebido aqui na nossa vida. Vamos aperfeiçoar, vamos fazer pessoas melhores diante do Senhor, pessoas prósperas na presença de Deus. Homem desobediente a Deus. A consulta dele era para quem? Não, ele consultava os profetas. Ele era um homem que consultava. Ele não fazia por ele próprio, ele ia lá consultar. Não, chama os profetas que tudo que ele ia fazer, ele consultava os profetas, né? Então por que nós vamos criticar ele nessa parte? Nós podemos fazer crítica? Ele não consultou os profetas? Mas os profetas que lhe convinha. Ele já conhecia os profetas? Conhecia. Esses profetas profetizavam alguma vez contra eles? Eles eram imparciais? Será possível que todas as vezes que consultar o profeta sempre é a teu favor? Você nunca está errado? Você está sempre certo? Meu Deus do céu, né? Um pouquinho de inteligência. Ele não tinha. E ele juntava uma quantidade de profeta, né? Para ele já não, eu tenho 400 profetas aqui, ó. Estou dentro da direção de Deus, porque 400 profetizam a meu favor. O que adianta a quantidade, gente? Não tem aquele negócio? O que vale é a qualidade, né? Agora, um que estava lá no calabouço, preso, amarrado, sofrendo, esse era profeta de Deus. Esse falou e se cumpriu. E ele mesmo disse, quando alguém foi chamar ele lá da prisão, falou, olha, homem, os 400 profetas lá profetizaram a favor. Vê se você, né? Seja um pouquinho esperto, rapaz. Vai lá e fala a mesma coisa. Tá, e você viu? Não sei se vocês perceberam. Tem um homem que foi buscar ele no calabouço e falou isso para ele. Quer dizer, homens que se dizem, na verdade, são falsos profetas. Gente, está cheio de falsos profetas por essa vida aí afora, hein? Muito cuidado. Primeiro, a principal profecia das Escrituras é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Aplauda o Senhor, aplauda. Olha que fé, meu irmão. Convicto. Seja convicto. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma, de 2 grãos que penetra no coração do homem, até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração.
Arabaxuri comana Suria da Labastei, Nanahassuria da Lamassuria da Casa. De Casta Labaxuri, anda Lamahassei, Nanama, Subirianda, Labracasta, Arabalás. Aleluia. Esse aqui se cumpriu a palavra, o salário do pecado é a morte, né? A morte no sentido literal. Nós não estamos aqui para fazer críticas ao rei Acabe, viu? Mas apenas para tomar o exemplo dele para nossas vidas, para nos servir de alerta. Nunca desvie dos caminhos do Senhor, gente. Conselho que eu dou. Nunca. Aconteça o que acontecer. Já falei isso aqui, né? Parece que eu estou repetindo algo que eu falei há semanas atrás. Não desvie dos caminhos do Senhor. Você é crente. Você conhece. Deus já te deu sinais, já te provou que Ele é Deus na sua vida. Não tenha dúvida, não tenha receio. Não fique em cima do muro. Se entrega de verdade ao Senhor. Glória a Deus. Não brinque em serviço. Aleluia. A primeira coisa que a gente tem que aprender, eu falei até com uma irmã agora antes do culto, falei, mano, ó, a primeira coisa que tem que ser feita por todos nós, frequentarmos assiduamente a igreja. Às vezes a gente não quer aceitar isso, né? É como se a gente tivesse que as nossas vidas sendo controladas por alguém. Eu me senti assim no começo. Quando eu falava, você tem que vir para a igreja, aquilo não entrava bem. Porque sabe o que acontece? Na igreja a gente trata com pessoas, né? A gente não quer ver Deus por trás daquilo, muitas vezes. A gente quer ver as pessoas nos cobrando de vir para a igreja. Como se nós tivéssemos que obedecer a elas. Isso é falta de maturidade na fé. Aqui não é casa de homens, aqui é a casa de Deus. Se você fala que não vai para a igreja, você está dando as costas para o Senhor. Quando você fala que vai para a igreja, é porque você vai adorar o teu Deus. Aleluia. Gente, a gente se bate nessa tecla da igreja porque é só ser inteligente, pelo amor de Deus. Seja inteligente. Onde você vai ouvir a palavra de Deus? Eu posso ler lá em casa, tá? Então você lê. O dia que você falta no culto, você para 2 horas para ficar lendo a Bíblia, cantando louvores, fazendo oração, já ajoelhando. Quem faz isso aqui? E fora, você não pode fazer só você isso não. Você tem que arrumar 1 ou 2, pelo menos 1. Porque Jesus falou o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Agora só você, fica uma duvidazinha aí. Amém? Então o dia que você quiser faltar, falando, eu vou faltar hoje, só que eu vou ficar 2 horas de jejum, jejum não precisa, mas oração, vou cantar louvores, vou ler a palavra de Deus, beleza? Tudo bem? Combinado? Faz um acordo? Não seria mais fácil vir para a igreja? Eu acho que é mais fácil, né, gente? A única coisa que você ganha aí é não ter que se deslocar de lá para cá. Mas às vezes a gente já está em casa lá, já está meio no tédio lá, ainda vai ficar em casa ainda. É misericórdia, né? Aleluia. Eu bato muito na tecla, não porque, lógico, eu sou suspeito, o pastor quer todo mundo na igreja. Eu não vou negar não.
vou ser honesto. As pessoas estão lá, o maior prazer do pastor é ver todos na igreja. A gente tem até que orar para não ficar, sabe, para não se contaminar. Quando, na verdade, às vezes a igreja está cheia, acontece comigo. A igreja está cheia, mas aí de repente eu me lembro, mas fulano não veio. Ixi. Não sei, não, mas está cheia a igreja, não, mas alguma coisa não fica legal dentro de mim. Às vezes é melhor nem querer saber quem não veio. Eu não quero nem saber quem não veio hoje. Eu não parei para pensar, hein? Depois eu chego em casa e acabo pensando, mas fulano não apareceu. E fulano não... É uma coisa que você tem que... Senhor, tira do meu pensamento. Não quero, eu não posso ficar sofrendo aqui. Já foi uma benção, estava lá quase todo mundo. Então, para que eu vou ficar sofrendo por qualquer pessoa? Mas a gente acaba sofrendo. Parece que fica um vaziozinho. Mas isso é coisa de Deus, né? Senão a gente saia desistindo das pessoas fácil, né? Ah, não vem, deixa para lá. Já não está vindo mesmo, deixa para lá. Esquece, vai entrar outro no lugar, tá tudo certo. Amém, gente? A gente sofre. Ser pastor é duro por vários motivos, não é desse aí. Mas amém, né? Nem tudo vai poder ser como a gente quer, né? Mas, independente dessa fraqueza, não sei se eu posso chamar de fraqueza, ou dessa virtude, eu acho que seria mais considerado uma virtude, né? Acho que as pessoas, a gente se importa com as pessoas, seja elas quem for. Então, acredito que seja uma virtude. Mas independente dessa virtude, independente de eu ser pastor, tudo começa dentro da igreja, gente. Os nossos primeiros passos são dentro da igreja. As primeiras mensagens que a gente ouve dentro da igreja. A relação com os irmãos é dentro da igreja. A gente aceita Jesus dentro da igreja. A gente batiza dentro da igreja. A gente vive a nossa fé, no geral, dentro da igreja. Tudo tem a ver com a igreja. Tudo tem a ver com o corpo de Cristo. Precisamos estar ligados. Amém? Então aqui começa tudo. Então o primeiro passo é esse. E depois, lógico, ouvir a palavra de Deus e pôr em prática nas nossas vidas, né? Porque vamos dizer que Acabe era um frequentador de igreja. Ele estava envolvido nos erros dele. Mas as suas atitudes é a que o condenou. Então nós temos que, logicamente, se preocupar com essa parte também. Porque nós estamos ouvindo. O que nós estamos ouvindo hoje aqui? Qual a orientação que nós estamos recebendo? O que nós temos que pôr em prática na nossa vida a partir de hoje, por exemplo? É sair daquela porta e esquecer tudo que nós ouvimos? Desconsiderar? Só valeu para aquele momento de emoção, glória a Deus, bate palma, bem, mas quando sai dali, apaga, agora é do jeito que eu quero. O crente não fala isso, mas age assim, viu? Ele não tem coragem de falar, não, agora vai ser do meu jeito, não do jeito de Deus. Mas ele age como se fosse o jeito dele, não do jeito de Deus. Porque ele sai daqui já com os pensamentos dele, vou fazer assim, vai ser desse jeito, essa... Ele nem sequer para pensar, será que Deus está satisfeito com esses meus pensamentos? Será que essa é a orientação que Deus dá para mim, essas que eu estou me dando a mim mesmo? Provérbios 14, 12, para a gente terminar. Eu não vou nem falar as qualidades de Josafá direito, mas todos viram que ele, né, foi contra a idolatria em Judá, destruiu todos os templos que tinham sido feitos por reis anteriores, idólatras, construiu os templos novos para o Senhor, estabeleceu, promoveu escolas teológicas para a época. O povo estava meio que ignorante a palavra de Deus, então ele estabeleceu, pegou os levitas, os mestres, olha, vamos ensinar o povo, fazer o povo lembrar, muitos nem conheciam,
vai conhecer, e aqueles que se esqueceram vão lembrar agora das Escrituras Sagradas. Então ele reeducou o povo de Judá através da palavra. Organizou o exército de Judá, tornou ele forte para a proteção do povo, né? Essa parte política. Teve um governo justo e era um homem obediente a Deus. E que teve um erro nesse processo todo, de ser conivente, cúmplice com os erros de Acabe, pela relação que ele tinha com ele, pela amizade. Cuidado com a amizade. Eu falei já aqui, né? Onde a gente defende os erros alheios por causa da nossa amizade. Não é assim. E aqui foi o único erro de Josafá. Mas Deus teve misericórdia e não permitiu que o inimigo destruísse sua vida nessa guerra. Porque ele estava lá, né? E a pessoa, você anda com uma pessoa que está correndo risco de vida e você está junto com ela. Quantas pessoas já perderam a vida assim, né? Não tinha nada a ver com o peixe, mas estava lá na hora. Dá graças a Deus que Josafá se livrou. Deus teve misericórdia dele, mas deu um alerta para ele, não foi? Mandou o profeta Jeová dizer: olha, você vai dar apoio a um cara desobediente a Deus. E ele poderia até ser um bom amigo. Ninguém está falando que Acabe era uma má pessoa com Josafá. Talvez por isso que Josafá gostava dele. Mas a questão não era essa. Eles eram reis. Eles tinham responsabilidade de cuidar de povo. O povo de Deus. Então eles não podiam se associar aos erros do outro. Muitas vezes a gente também não pode se associar. Nós podemos continuar amando nossos irmãos sem se associar aos erros deles. Sem concordar com os erros que eles cometem. Sem concordar com as opiniões erradas que eles têm. Às vezes é até bom falar, às vezes a pessoa não gosta, fica chateada, mas é melhor assim. Você vai estar ajudando essa pessoa a melhorar. E se ela encontrar apoio nos seus erros, ela vai continuar no erro. Quanto mais apoio alguém tiver no erro, aí que vai errar mais ainda. Porque a pessoa não quer enxergar os seus erros, ela quer apoio. Se todo mundo se levantasse contra, ela ia falar: não, eu tenho que mudar, porque todo mundo está contra mim. Quem que gosta de estar todo mundo contra você? Ninguém gosta. Então é para refletir. Essa palavra é extremamente poderosa, porque eu acho que ela revela a situação hoje do mundo cristão que nós vivemos. Está assim, gente. As pessoas vivendo de fachada espiritual. E olha que até estão na igreja. Eu falei aqui de estar na igreja, é importante. É que também, infelizmente, o sistema religioso mudou. Se corrompeu. Não se prega mais a verdade. Não se fala mais do pecado. Se traz o que é conveniente às pessoas. Igual Acabe. Aí funciona a igreja como os profetas, que atendem às exigências das pessoas. Aí por isso que as igrejas estão cheias. Porque elas são atendidas no que elas querem. Não importa como elas estejam. São feitas promessas a elas. Não foi Acabe não recebeu promessa dos profetas? Tu vai sair vencedor, tu vai vir de lá vitorioso. É isso que as pessoas querem ouvir. Aí elas saem satisfeitas. A palavra falou comigo, vai dar tudo certo. Só que a vida da pessoa está toda errada. E aí? É ruim, hein? O resultado lá na frente que vai provar. Lá na frente nós vamos ver os crentes sofrendo. Toda a minha situação, eu não sei o que eu faço. Pastor, o que está acontecendo? Se levantou todo mundo contra mim. Deus me abandonou, né? Aí começam essas coisas. Mas ninguém quer olhar para trás e ver onde começou o erro. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos. Às vezes a gente pensa que o caminho é direito, né? Porque a gente não quer avaliar esse caminho baseado nas escrituras de Deus, que poderá nos dizer: olha, esse caminho aí, esquece, não tem nada a ver. Coloca de pé.